Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcos Almeida. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês para mais esse vídeo. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como você se tornar um bom programador CNC, como você memorizar todos os códigos, como você trabalhar da melhor forma possível no torno CNC. Então o vídeo de hoje é com o assunto da programação. Nós vamos ver a programação completa dessa peça, mas eu vou ensinar para vocês como que você vai fazer para você memorizar, para você tornar fera na programação CNC. Bom, pessoal, para isso então nós vamos utilizar o simulador SSCNC. Essa vai ser uma videoaula completa. Então nós vamos aqui abrir o SSCNC, FANUC ou ITF. Clica em iniciar. Bom, o programa abriu. Então vamos fazer como se nós estivéssemos trabalhando na máquina. Então você vê aqui que a emergência está acionada, você vai desabilitar a emergência, mas você vai perceber que ainda tem um alarme aqui. Que alarme que é esse? Devido à porta estar aberta. Porta fechada, vou retirar o som aqui da máquina. Aqui, ó, você vem em som da máquina. Se você passar o mouse em cima, você vai perceber quais são os comandos relacionados aqui à programação. Só você passar e manter o mouse parado em cima por um período de tempo. Bom, pessoal, então a máquina aqui já está pronta para uso. Agora, o próximo passo que nós temos que fazer é a referência. Então, isso aqui vai ser uma aula que eu considero como uma revisão. Vamos deixar aqui por enquanto o som acionado. Vai ser uma revisão de tudo que nós estamos aprendendo que é necessário na programação CNC, tanto no controle da máquina, né, que é a parte de operação, e de programação. Então vamos um pouco de tudo aqui no vídeo de hoje. Olha, para visualizar melhor, você pode vir aqui e tirar o código G, tá ok? Você pode vir aqui novamente em visualizar e você vai mostrar máquina, não, exibir, e onde está mostrando máquina, você vai retirar, para ficar mais fácil a visualização. É como se você estivesse vendo somente a placa e a torre da máquina, e também a parte do contraponto. Bom, pessoal, então, nós já fizemos toda a parte necessária para a operação da máquina. A máquina que já está pronta para executar um programa. Por exemplo, chamar o programa aqui 1 ou 2 ou 3, qualquer programa que esteja na memória da máquina, fora que tem que preparar o material, mas a máquina em si já está preparada para uso. Pronto para prender o material ali e iniciar, escolher o programa e rodar o mesmo. Bom, então o que eu quero falar para vocês no vídeo de hoje? O nosso foco aqui é de como memorizar todo e qualquer código para a gente aprender, para a gente gravar, porque muitas vezes no dia a dia a gente esquece. Eu sei que é muito código, e como que eu faço para memorizar? Como que eu fiz para me aprender? Eu trabalho com outros tipos de programação também, não só esse tipo de programação. E como que eu faço para memorizar? Bom, pessoal, tem um estudo que chama neurolinguística, que é relacionado à aquisição de línguas, que no caso aqui a programação também, CNC também é uma língua, só que é uma língua que você fala com a máquina, ou seja, você expressa para a máquina a programação, a máquina transforma aquilo ali em comandos, em movimento de eixo, em rotação, em avanço, em coordenadas. Então é uma língua. E para isso eu vou usar um método que eu aprendi dentro do aprendizado do idioma inglês. Como que você aprendeu, por exemplo, o português? É a repetição. Primeiro você ouve diversas vezes e depois você vai ouvindo muitas vezes quando você é criança. Depois você vai passar para a fase que você vai tentar fazer. Você vai fazer certo? Não. Por isso que nós temos o simulador. Nós vamos corrigir esse erro com o tempo. Então, a ideia é o seguinte, é prática, é repetição, é fazer diversas vezes a mesma coisa. Parece idiota, né? Por isso que eu peguei essa peça bem simples. Essa peça aqui, ó, bem simples mesmo. Com esse objetivo.
que nós vamos fazer, a programação que nós vamos fazer aqui é o desbaste dessa peça aqui, ó. Então aqui onde está com 25, diâmetro de 25 aqui, que é uma rosca, e nós vamos fazer somente essa parte aqui, ó. Mas o que eu vou passar para vocês como estudo, como ideal de estudo para vocês, é que você vai ver esse vídeo junto comigo. Se você quiser, não é questão de canal, questão de visualização, eu recomendo que você veja a parte da programação pelo menos 5 a 6 vezes, para você que está iniciando, está com dificuldade, porque você vai enjoar de saber o que é o G71, o que é G1, o que é G2. Então o propósito é esse, é você enjoar. Você já viu tanto que você enjoou, você já ouviu tanto que está gravado na sua memória. Não é questão de... não somente o aprendizado de você entender o que é o G1, o que é o G2, mas você precisa de memorizar como língua de programação. Entendido, pessoal? Então vamos lá. Então aqui, primeira coisa agora, criar um programa novo. Nós não temos um programa, não é? Então nós vamos aqui clicar em programa, clico aqui em edição, clico em diretório. Assim você está observando, você vai ter a condição de observar quais os programas que estão na memória da máquina. Por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Você pode colocar aqui, ó, page aqui, ó, e observar que tem o 7, o 10, o 11 e o 50. Então, do 11 para frente até o 50, nós temos espaços disponíveis. Então, o primeiro passo que nós vamos aprender hoje, criação, como criar um novo programa, como inserir o novo programa no diretório da máquina, na memória da máquina. Então, nós vamos aqui, ó, O1, 2, O12. E você clica aqui agora em inserir. Aí você vê o que está escrito aqui, ó, Write Protect. Então, a escrita está protegida. Você clica aqui, ó, Write Protect. Então aqui, nós digitamos O12 e clicamos em inserir. Você vai observar que está escrito aqui, ó, Reach Protect, ou seja, a escrita está protegida. Então, não tem como você escrever na máquina. Então, o que é necessário? Você desligar essa proteção. Para que existe essa chavinha? Em lugares que a operação da máquina é em peças repetitivas e ele não vai fazer alteração nenhuma no programa. Existe o programador responsável pela programação da máquina. Então ele limita a operação da máquina. Então a questão de programação, o que você pode fazer? Então aqui, ó, tá protegido, você vem cá e clica aqui, ó, tá vendo? Tem a chavinha abrindo e fechando. Então vamos lá, O2, inserir. Espera aí que eu já não tinha apagado. O2, O12, insert. Pronto. Inseriu um novo programa. Já criei um novo programa. Agora nós temos que programar a partir de então. Então nós clicamos aqui, ó, End of Block. EOB é end final de bloco. Cada linha dessa de programação aqui, pessoal, é um bloco, ou seja, como se fosse uma linha no caderno, né? É o bloco chamado de bloco. Aí você vem, já tem um programa, 0012. O programa pode ser de 001 até 9999, tá ok? Então aqui, ó, você vem e digita End of Block, clica no End of Block e inserir. E aí a partir de então agora você vai ter a numeração dos blocos automática, a numeração da linha automática, tá ok? Mas o nome correto é bloco, mas você pode fazer semelhança com linha somente para você memorizar. Então o N aqui, gente, é o número. Então o N é como se ele não existisse. Ele é o código que descreve o que está aqui, ó. Porque se tiver só o 10 aqui, ele poderia entender isso aí como uma coordenada. Lógico que não vai entender que está faltando código, mas o N aqui é o número da linha. Então, o 10 aqui, depois é o 20, 30, 40, 50. Número em inglês, number, por isso que é a letra N. Então, N10. Então, vamos lá. Primeiro código, sempre colocar a máquina em milímetro. G21.
Então, olha lá, ó, sistema métrico. Qual que é a vantagem que nós temos com relação à simulação aqui? Que ele vai informando para você qual que é o código. Detalhe, lembra que eu falei para vocês ver até você cansar, ler até você cansar? Pode ser também, né? No caso aqui você está ouvindo e vendo ao mesmo tempo. Então, G21, sempre que você programar, você vai falar G21, sistema métrico. É aquele estudo de doido, né? Que a pessoa fica falando em voz baixa lá com ela mesma. Igual na matemática, né? Você tem uns que fala matemática, vai estudando a matemática, fica caladinho, e o outro fica lá, tipo, falando com ele mesmo. E eu sou esse doido. Então, se você quiser seguir meu método, eu acredito que vai funcionar para você. G21, sistema métrico. G90, coordenadas absoluta. Então, significa que todas as nossas coordenadas vai estar em absoluto, ou seja, parte da mesma origem. O zero peça. Tá ok? Então, vai ser com referência ao zero peça. G90, G40, sem compensação do raio da ferramenta. Podia colocar o G95 aqui também, mas dá um erro nesse software aqui, nessa versão que eu tenho. G95, milímetro por rotação, ou seja, o avanço é milímetro por rotação. End of block, insert. Inseriu o que você programou. Próximo passo agora, zero peça. Qual que é o zero peça? G54. End of block, insert. Que é onde você vai mostrar onde é que é o zero da peça. O zero em X e o zero em Z. Perfeito? Principalmente no torno com relação ao zero em Z. No Z. Tá ok? Porque o zero em X nós zeramos individualmente em todas as ferramentas. Ele vai variar de ferramenta para ferramenta. Então aqui, ó, o primeiro passo que nós fizemos. G21, coordenada em milímetros. G90, coordenada absoluta. G40 sem compensação do raio da ferramenta. E G54. Próximo passo agora. Nós vamos retornar a uma referência para a troca. Como que eu faço? Eu geralmente utilizo o G28. Ele é retorno à referência. Olha lá, retorno para referência via ponto intermitente. Ou seja, você vai determinar qual que é esse ponto. U é o eixo secundário do eixo X. Se você observar aqui, ó, você vai observar que a segunda função do X é a letra U. Então, o eixo U é referente ao eixo X. Então, U0. Olha, o retorno é a referência. Retorno para o ponto de referência. Quando você fala aqui, o zero, U0, esse U0 aqui é o zero máquina, o zero em X. Se fosse U10, por exemplo, 10 com relação à referência. U de 20, 20 com relação à referência. U de 100, 100 milímetros com relação à referência. U de menos 100, 100 milímetros abaixo da referência. Entendeu? Como é a referência é o zero, então não pode ser acima dela, tem que ser sempre abaixo. Então, U de 0 milímetros. Então, vou voltar ao máximo de distância possível no eixo X para uma troca segura. Se você quiser fazer a mesma coisa no eixo Z, é só se você colocar aqui o eixo W. W, ou segunda função, tá vendo aqui, ó? Atrás do eixo Z aqui, né? A segunda função da letra Z aqui é o W, dessa tecla. Então, W0. Então, retorno referência no eixo Z. Geralmente não é necessário você programar o W0, porque tem máquina que tem 2 metros, né? 2.000 milímetros. 2 metros de comprimento. 3, 4, 5. Imagina a máquina voltando essa referência toda. Você perde muito tempo. Então, geralmente nós voltamos só no eixo U, só no U0, somente no eixo X. Tá ok? End of block. Inserir. Agora, nós vamos chamar a ferramenta para troca. Qual que vai ser a ferramenta? A única que nós vamos utilizar hoje. T0101. End of block. Insert. T é tool em inglês. Tool é ferramenta. Ferramenta 01. É a posição que a ferramenta se encontra na torre. E o outro 01 é o número da memória da máquina, que está aqui, ó, no offset setting. Você volta aqui, ó. Aí tem o trabalho, tem o offset, a geometria. É esse daqui, ó. Esse 01 aqui, ó. Esse que G aqui, ó.
é onde está o X0 da máquina e o Z0 da máquina. Então você vai informar onde que é o X dela com relação a o zero máquina, a referência aos eixos dela. Onde que a máquina toca, onde que é o fim de curso no X e o fim de curso. 400 milímetros menos 400 milímetros é a distância do zero máquina. Vamos colocar aqui em vista de topo. Essa distância aqui, ó. Essa linhazinha aqui até o centro. E aqui o Z é a distância da máquina aqui para cá. Bom, é o seguinte, aqui está Z0, não tá? Por quê? Você tem a função, você pode usar sem o G54, ou sem o G55, 56. Você zera primeiro o G54. E aí vai ser a distância do G54 para o zero da máquina. No caso aqui era o mesmo, o que eu fiz anteriormente. Mas pode ser também, se você não tiver programado um G54, ele vai ler a distância total aqui, ó, do G53, que é o zero máquina, daqui até aonde que você estiver encostado da ponta da ferramenta. Entendeu o que é o zero peça? Entendeu o que é o zero ferramenta? Então, beleza. Então, vamos em programa novamente. T01, ferramenta 01, que é a posição 1 na nossa torre de ferramentas. E o próximo 01 é o número do corretor, o número da memória da máquina. Então, chamamos a nossa ferramenta. Agora nós vamos para o primeiro posicionamento, somente no eixo Z. Nós vamos programar da forma mais segura possível. Então, o deslocamento simultâneo dos eixos na diagonal pode ser perigoso. Ele pode bater no contraponto ou na própria peça. Então, vamos sempre programar no Z primeiro, para depois no X. Então, vamos fazer assim, uma linha e depois outra. Não na diagonal, com os dois eixos simultâneos. Essa é a forma mais segura, inclusive para programadores de muita experiência. E eu te falo por experiência própria, que é lógico que eu também já colidi máquina, e não tem nenhum programador que nunca fez isso, não existe. Mas se você puder evitar, essa é uma forma disso, tá ok? Então, G0, interpolação linear com avanço rápido. Ou seja, posicionamento para a próxima coordenada com o máximo de velocidade que a máquina dispõe. G0, Z de 5 milímetros. End of block, insert. Então, daqui, ó, nossa peça tem 40 milímetros e nós vamos posicionar ela aqui com X de 42. 2 milímetros acima, 5. Vamos colocar 5, então. Ó, X de 45. Bom, pessoal, você pode colocar o G0 novamente? Pode, mas não é necessário. Mas para quem está programando agora, quem está aprendendo agora, coloca para você entrar naquela regra da repetição. Quanto mais repetir, mais você vai ficar fera. O mínimo que você precisa de fazer é repetir mais ou menos umas 60 vezes para você memorizar um código. G0 novamente, interpolação em avanço rápido, posicionamento com o máximo de velocidade da máquina, sempre falando o que é o código. Entendido? Pegou aí? Beleza. G0, X de 45, end of block, insert. Muito bom. Então agora nós já temos tudo pronto para nós fazer o nosso desbaste. Então o que é? Presta atenção. Nós temos aqui 40 milímetros menos 25. Nós temos 15 milímetros. Dividido por 2, nós temos 7 milímetros e meio. Tem ferramenta que tira 7 milímetros e meio? Tem. Com precisão? Depende da máquina e depende da ferramenta. Mas, geralmente, o que nós fazemos na usinagem é dividir isso aqui em passes. Eu sei, para quem está aprendendo, viu, gente? Vamos começar aqui falando tudo para quem está aprendendo. E para você que já sabe, talvez é uma revisão. Então, chamado de passe, você já vai... Como o aço é muito duro, talvez tenha uma resistência muito grande, a dureza alta, às vezes não é possível você tirar isso num passe só. Também vai forçar a ferramenta, às vezes quebra, né, de ferramenta. Então, o ideal é esse, você retirar em passes,
que é a profundidade de corte. Isso também é recomendado pelo fabricante da ferramenta. Então agora, qual que é o ciclo que nós vamos utilizar? É o G71, ciclo de desbaste longitudinal. Então ele vai criar um desbaste paralelo a esse perfil dessa peça. Então ele vai criando vários desbastes e depois nós temos... Bom, então basicamente ele vai criar um desbaste longitudinal, ciclo de desbaste longitudinal. G71, a primeira informação que nós vamos colocar no G71 é a profundidade de corte. Para isso nós temos que indicar o eixo Z, só que não no ciclo, você não vai colocar o X ou o Z, você vai usar as funções secundárias, o eixo secundário. X é U, então U, isso aqui também é o U, quando é no U é sempre, você não vai trabalhar em coordenada absoluta, é sempre coordenada relativa, é a profundidade que você quer aprofundar realmente no raio. Então, por exemplo, U de 2 milímetros, a quantidade que você quer tirar por passo, um de 1 milímetro, tá ok? Então, U de, por exemplo, 2 milímetros, ou U de 1, tá ok? Então, U de 2. E agora nós temos que colocar o retorno. U e a letra R de retorno. Então, segunda função, R2. End of block, insert. Então, aqui, ó. Se você posicionar aqui, ele te fala qual que é o código. Olha, tá vendo? Aqui, ó, você pode usar a tecla, o cursor do mouse lá, as setinhas. G71, o U, que é o eixo secundário do eixo X, e o R, você pode sempre pensar na mente. Se você não sabe exatamente o que o R é, mas você sabe o que ele faz, você pode criar um nome para ele. R, retorno. Ou seja, para retornar, para afastar em velocidade máxima. Retração. Então você escolhe. Eu geralmente assemelho com retorno ou retração. Então lá, novamente, agora nós temos clicamos aí G71 novamente. P, início do perfil. Você pode deixar aqui, inclusive, desculpa, P, segunda função. Você vem aqui procura aqui, ó, letra P. Aí vai ser a próxima linha, o próximo bloco, bloco 90. P90. Tá vendo que aqui nós não colocamos PN90? Porque o N é apenas a numeração. É como se o N não tivesse ali. Qual que é o número? É isso que ele está te falando para você. Aqui é o número 10. Só que precisa do N. Então, no ciclo aqui, você vai colocar o P sem o N. Então, linha 90. O número da linha é o 90. Então, qual que é o número do final do bloco? O número é o 100, o número é o 200. Sem o N. O N, ele indica qual que é o número, entendeu? P de 90. E termina na linha Q. Bom, aí você vem cá, ó, Shift, segunda função, tá atrás do N. Aí você pode, vamos supor que é 140. Tá ok? Agora, você vai indicar qual que é o sobremetal para acabamento no eixo X. Eixo X, você usa o eixo secundário dele, onde tem informação relacionada ao eixo X. Então, segunda função, U de 0,5. 5 décimos para acabamento. 2,5 no raio, tá ok? E no eixo X, segunda função, W, opa, errado aqui, foi U, W de 0,1. Perfeito? Aqui, ó, tá vendo aqui, por isso, inclusive, que tá aqui, ó, o X tá no mesmo, o U e o X estão juntos na mesma tecla, o W. Tá ok? Então, perfeito. Nós não temos o eixo Y no torno, né? Então, aqui agora, o F. F é o nosso avanço. Qual que é a velocidade que a máquina vai se movimentar simultaneamente? Os eixos vão se movimentar simultâneo, ou seja, para cada rotação ela vai movimentar certinho um valor.
como nós estamos utilizando um G95, que é o milímetros por rotação, ele não está acionado aqui no programa, mas já está acionado no parâmetro da máquina. Mas é o ideal é você colocar aqui o G95 lá no cabeçalho do programa. F de 0,30 sobre de 3 décimos por rotação, simultâneo. Então, cada rotação ela movimenta simultaneamente 3 décimos. Entendido? End of block. Insert. O nosso ciclo está pronto? Não. O cabeçalho do nosso ciclo está pronto. Agora, aqui, ó, onde que inicia o nosso perfil? Na linha 90, no bloco 90. O número dele é o 90. Então, o N é o número 90. Number 19. Tá ok? Isso porque foi inventado pelos americanos, né? Isso aqui é um programa, é uma máquina que foi inventado nos Estados Unidos. Por isso, os códigos estão em inglês. O G, por exemplo, vem da palavra go. Go é movimentar, não go. Go se movimenta para o código 1. Go 1. O código 1 é interpolação linear com avanço programado. Go 0, código 0, movimento das máquinas no máximo de velocidade possível. G0, posicionamento em avanço máximo, velocidade máxima. Go 71, ciclo de desbaste. Então, dentro do código 71, tem todo o parâmetro relacionado para esse ciclo. Entendeu? Olha, existe o movimento movimentar, que é o movimento físico da máquina, e o movimento lógico, que ela vai buscar qualquer informação que está dentro do código. Por exemplo, T, tool em inglês, ferramenta. Então, todos os códigos estão relacionados ao inglês, ao idioma inglês, tá ok? Então, agora nós vamos iniciar o nosso programa. Como? Fazendo a nossa coordenada, a nossa programação das coordenadas do nosso perfil. Então, aqui, ó, 25, 1 por 75 por 45. Então, vamos aumentar aqui para 2, só para ficar mais fácil aqui para vocês. 25 menos 4 dá 21. Tá ok? Então, G0, X de 21 e o Z de 2 milímetros. Perfeito? Nós aproximamos. Olha lá, o Z não foi, então vou digitar aqui novamente. É muito bom ter feito isso. Z2, alter, aqui ó, clicou, alterou. Então vamos para o nosso próximo código. G1, interpolação linear com avanço programado. Então G1, interpolação linear. Ele vai se movimentar linearmente, ou seja, dentro de um mesmo eixo, somente um eixo, ou simultaneamente 2 eixos. E o G0, interpolação linear também, que também pode ser simultânea com um eixo ou mais ao mesmo tempo, só que na velocidade máxima da máquina, com avanço máximo. E o G1 com avanço programado. Olha, como você já programou o F aqui, ó, o G1 não precisa de você colocar o F agora. Mas se você quiser repetir, não é problema, tá ok? G1 permanece no X de 21, Z0, end of block, insert. Então vem cá. Encostei aqui, ó, nesse ponto aqui. Agora nós vamos fazer esse chanfrinho aqui, ó. Vamos ir para o X de 24,9. Vou colocar 25, né? Porque aqui nós não vamos fazer a rosca. X de 25, Z de menos 1. Então, X de 25, agora vai ser a coordenada simultânea, né? Vai movimentar os 2 eixos ao mesmo tempo. X de 25 e o Z aqui, ó, de menos 2. Que eu aumentei aqui, né? Coloquei aqui para... Na verdade, que eu tenho... Z de menos 2, porque é 25. Passei o chanfrinho, aumentei o chanfre aqui, ó. Z de menos 2. X de 25, Z de menos 2. End of block, insert. Ô, gente, parece que é coisa de pessoa maluca, né?
Mas se você fazer o que eu estou falando para você aqui, eu estou gravando um vídeo para vocês, mas eu programo desse jeito. Não precisa de você falar alto, vai falando baixinho. Só sua boca movimentando. X de 21, Z de 2. X de 25, Z de menos 2. G1, interpolação linear. E aí você vai ouvir a sua voz ao mesmo tempo. Você vai entrar num estado que você presta atenção totalmente em vocês. Você anula qualquer som externo que exista. Porque a sua concentração chega no nível mais alto que tem. Você pode ver lá que esse pessoal que medita, eu não faço nenhum tipo de coisa relacionada a isso, mas eles ficam lá fazendo um barulho. Igual que as pessoas que fazem meditação. Porque ali eles anulam todo o som externo, tudo que pode tirar a concentração deles. Então quando você está falando com você mesmo, você entra no nível mais alto de pensamento, porque além do seu cérebro estar pensando, você está agindo e a concentração é total. Então vai falando baixinho na programação. É dica, não é obrigatório. Pode ser coisa de doido, funciona para mim, tá ok? Então, N20. Qual que é o nosso próximo código agora? Olha. Então, G1, já está em G1, mas você pode colocar de novo. Olha lá, Z de menos 33, X de 25. Então você vai lá aqui, ó. X de 25, Z de menos 33 milímetros. End of block, insert. Bom, pessoal, uma dica aqui, igual para nós que estamos aprendendo do zero. Agora vamos inserir aqui, ó, G1 novamente. Interpolação linear com avanço programado. Inserir. Tá vendo aqui que o F0.3 está aqui, ó? Então vai ser de 0.3. G1, X de 21, Z de 0. Com avanço programado agora. G1, X de 25, Z de menos 2. 25, Z de menos 2. Tá ok? Ó. X de 25, Z de menos 33. Olha, nenhuma dessas coordenadas aqui precisava repetir. Por exemplo, X de 25 aqui não era necessário. Essa coordenada não precisa de repetir. Mas se você repetir, você está gravando, você está se praticando mais, aumentando a sua prática, o seu contato, entendeu? Olha, agora outra dica também. Vamos imaginar que essa máquina aqui tem um desvio, ou seja, está cortando cônico. Vamos supor que em 30 milímetros aqui, ó, em 33, já está cortando aí 2 centésimos fora. Para mais ou para menos. Você tem condição de fazer essa correção aqui, ó. Usar uma medida de precisão. X de 25,02. Você altera aqui, ó. A máquina agora vai corrigir 2 centésimos para mais no espaço de 33 milímetros. Então você vai fazer uma medida de precisão lá, uma medida de precisão qualquer lá. Tem que ficar 25, por exemplo, mais ou menos 2 centésimos. E aí ela cortou lá 24,98 numa peça. E você tem condição de fazer isso aqui para corrigir isso. Para mais ou para menos. X de 24,98. Alterar. Vamos só que ela está cortando agora para mais. Então você vai aprofundar 2 centésimos. Entendeu, pessoal? Como que você pode usar as coordenadas para fazer correção no diâmetro da peça? De acordo com o comprimento do corte. Então vou voltar aqui para x de 25. Somente para a explicação que eu disse ali. Então, x de 33, vamos para o próximo código. G1 novamente. Não precisa de repetir, porque o G1, G0 são funções modais que permanecem ativas até uma função da mesma classe alterar ela. Entendeu? Ela permanece ativa até ser desligada por uma função de mesma classe. Por exemplo, G1, G2, G3 ou G0. Tá ok? G1. Aqui nós temos 40 menos 1 por 45. Então, x de 38. 1 no raio, 1 aqui também. Então, 2. X de 38. G1, x de 38. End of block, insert. Próximo comando, G1, x de 40 e o z de menos 34. Menos 34.
End of block, insert. Aqui, ó. X de 40, o Z de menos 34, que é mais 1 milímetro. Aqui já não está no raio, tá ok? Então vamos lá para o X de 45 novamente. Foi o que nós colocamos lá no início. Ó. Vamos voltar aqui. Vamos colocar o mesmo. X de 45. A saída lá vai ser com o mesmo valor. Ó. Então agora G40, sem compensação do raio da ferramenta, cancelando a compensação do raio da ferramenta, e X de 45 ao inserir. Tá ok? Olha, nessa primeira coordenada aqui onde está o G1 aqui, ó, para movimentar para o Z0, nós poderíamos colocar aqui, ó, G42 também, ó, que é a compensação à direita da ferramenta. G42, compensação à direita da ferramenta. Para quem não sabe, não tem problema. Que não precisava de G41 aqui. Então, G41 vai corrigir o raio da ferramenta à direita, tá ok? Vamos tirar aqui, depois eu explico isso aqui com mais detalhes, tá ok? Porque essa peça aqui, ela tem um perfil praticamente reto, então não precisa de compensação, tá ok? Porque esse chanfrinho que tem aí também não tem precisão nenhuma. Para quem é de mais tempo, é só para quem tá aprendendo aqui do zero, tá ok? End of block, inserir. Então deixa eu deletar essa aqui para ficar certinho, ó. Só delete. Então X de 45. Agora você vem G28, U, segunda função do eixo X, U0, end of block, insert. E, por exemplo, se fosse nós chamar outra ferramenta, vamos colocar outra ferramenta aqui só para dar a medida de precisão, por exemplo. T02, corretor 02, não é? Tool 02, 02. Ou seja, ferramenta 02, corretor 02. Isso no Fanuc. No Siemens seria página. T02, página 01. T01, página 01. Porque dentro de uma página você tem vários locais diferentes, entendeu? Para a ferramenta. Então, mas aqui no caso é individual. Aqui seria linha, tá vendo? Então vamos focar no que nós estamos aprendendo aqui, ó. Aqui a página seria toda essa página aqui lá no Siemens. Só que no caso aqui, aí você tem uma página, uma para cada ferramenta. Aqui não, aqui é um código que vai salvar. Você pode chamar, por exemplo, a ferramenta 02 e chamar o zeramento 01 aqui. Entendeu? A posição, a correção 01. Você pode estar com a ferramenta 10 e chamar o valor que está dentro do 01. Entendeu? Então aqui nós encerramos. Vamos para a programação novamente. T02, corretor 02. Então vamos voltar lá de novo para no T02. Vai pegar o valor que está aqui, ó, no 02. Entendido? Ótimo. Então vamos de novo para a programação. T0202, end of block, insert. G96, rotação. S de 2500. Ó, S de 250, que essa aqui é velocidade de corte, olha lá, constante ligada, tá vendo? E G97 é a velocidade, G97 é a rotação que você indica. Então a máquina aqui no G96 que vai calcular a rotação. End of block, insert, G96, S de 250 e G92. Deixa eu cancelar aqui. Então, G92, nós vamos limitar a rotação. G92, S de 2.500 RPMs e o M4, End of Block Insert. M4 é a rotação em sentido horário. No Fanuc, você pode colocar o M4 em cima ou na coordenada de baixo. Poderia ser aqui também. No Siemens, somente na linha de baixo. Tá ok? G96, S de 250, M4. G96, o S, gente, é spindle, que é rotação, que é esse eixo aqui de rotação. Tá ok? Então, nós limitamos a rotação.
Eu deixei isso aqui de propósito lá em cima, sem rotação, para mostrar para vocês como que se insere uma linha, tá ok? Então não preocupa não. G96, S de 2500, M4. G70, que é um ciclo de acabamento, ou seja, ele vai somente rodar o perfil. Qual que é o perfil? Você vem aqui, ó. Vamos lá, ó. Ó, o nosso perfil começou na linha 90 e terminou na linha 150. Vou até alterar aqui, ó. Tá vendo, ó? Terminou Q 150, Q de 150, alterar. Entendido? Q P90, Q de 150, alterou. Deixou 5 décimos de sobremetal no X e 1 décimo de acabamento no eixo Z. Então, termina na linha 150. P90, Q de 150. Então, aqui, ó. G70, P90. Cadê o nosso P? Segunda função. P90, segunda função. Q de 150. Q de 150. End of block insert. G28, retorna a referência. U0, U. Agora foi o H, né? Porque eu apertei errado aqui. Cancela. U0, end of block insert. G0, Z de 300. Isso aqui é um retorno 300 milímetros para a direita para afastar a ferramenta para você ter espaço para trocar a peça, tá ok? Mas depende aí do comprimento da máquina. Se não quiser colocar também, é somente uma dica. G28, fez o programa aqui, ó. Qual que é o avanço que nós vamos utilizar? Um avanço que eu esqueci, 0.007. 07. E inserir. Tá ok? Olha, então agora ele assumiu 07. Então vamos lá na linha 90. Ó, na linha 90 não tem F no G1. Da linha para 90 para frente não tem o F programado. Aqui estava programado. Então ele vai anular esse 03 aqui. Olha que incrível. Então, quando ele assumir o G1 aqui, ó, ele vai assumir o 0.07. Por isso que eu não coloco o F aqui. Tá entendido? E M30, eu encerro o nosso programa. Tá ok? Inserir o nosso programa. Bom, vocês observaram, pessoal, que eu não coloquei rotação aqui. Se eu não colocar rotação aqui, a nossa peça não funciona. Funciona? O nosso perfil, sim, mas vai ter uma colisão. E eu fiz isso aqui de propósito. Agora, o que eu vou ensinar para vocês? Como que você vai inserir num programa pronto alguma informação que está faltando ou você alterar. Você posiciona no final da linha. E aí você digita, por exemplo, aqui, você vê que está pulando de 10 em 10? Você pode, por exemplo, aqui, colocar aqui um N40 e 42, 43, N42, o número 42. Você criou uma linha entre outra. Aí você vem aqui agora, ó, N42, G96, o S de 150, velocidade de corte de 150 mm por minuto, end of block insert, N44, por exemplo, G92, limitamos a rotação. Para que limita a rotação? Imagina que essa peça está desbalanceada, a peça é muito comprida, você coloca a rotação máxima, tá ok? G92, S, por exemplo, de 2.000 RPM, limitamos em 2.000. M4, end of block, insert. Então aqui, ó, inserir a nossa rotação, tá ok? Então aqui, em automático. E agora o que você faz? A coisa de maluco de novo. Você vem conferir na sua programação. Coloca aqui em edição. G21. Primeiro, para você poder usar o cursor lá, as setinhas do teclado, primeiro você tem que clicar aqui primeiro. Agora libera aqui, ó, tá ok? G21, coordenada em milímetro. G90, coordenada absoluta. G40, sem compensação do raio da ferramenta. G54, zero peça. G28, retorno à referência. Eixo X, o eixo U é o secundário do eixo X. O eixo W é o secundário do eixo Z.
T01, ferramenta 01. O 01 é o corretor 01. Então, o corretor da ferramenta 01 é para a ferramenta 1. Então, T01, ferramenta 1, corretor 01. G96, velocidade de corte constante, ou seja, a máquina que vai calcular essa rotação, de acordo com a posição da ponta da ferramenta, com a velocidade de corte de 150 metros por minuto. G92, limita a rotação em 2.000 RPM. Essa é de spindle, que é esse eixo aqui, ó, o eixo árvore da máquina. M4 liga a rotação em sentido anti-horário. A máquina que nós estamos utilizando aqui, ó, M3, na verdade. M3, alterar. Eu estava usando a máquina antes ao contrário aqui. A máquina que eu uso no trabalho geralmente é o eixo ao contrário. Aqui nós estamos desse lado. Nós podemos alterar aqui também se quiser, tá ok? M3. G0, C de 5. Então, posicionamento em avanço rápido. 5 milímetros da referência da peça, do zero peça. X de 45. G71, ciclo de desbaste longitudinal. Vai tirar de 2 em 2 milímetros, eixo U secundário do eixo X. Então, 2 milímetros de profundidade para cada corte no eixo X. E o retorno ou retração de 2 milímetros acima do último corte. Se você colocar R de menos 2 aqui, já seria totalmente ao contrário. Então, tem que ter muita atenção com relação a isso. Entendeu? Não é todos os comandos que permite você colocar negativo aqui, o R de menos 2. Mas tem que ter muita atenção com isso. Tem alguns comandos que não tem essa trava, não. Tá ok? Então, muita atenção com relação a isso aqui, ó. G71. G71, ciclo, a segunda parte do ciclo. Início do perfil, 90. P90, sem a letra N. Onde termina o perfil? Na 150. U de 0.5, W de 0.1, U, eixo secundário do X, 5 décimos para acabamento, W, eixo secundário do eixo Z, 0.1, F de 0.3, o avanço de 0.3 milímetros por rotação. Primeira coordenada, G0, interpolação com avanço máximo, posicionamento com avanço máximo. Então, deslocamento com avanço máximo, com o máximo de rotação que os eixos possuem. G1, interpolação linear em sentido horário, X de 21, Z0. Se quisesse, também poderia colocar um G42 aqui. G1, X de 25, coordenada, né, do programa. Já foi. G28 é o retorno à referência. O nosso bloco termina na linha 150. Então, Q de 150, aqui ó, na N80, tá ok? Retorna à referência, G28, U0, eixo secundário do X. Retorna à referência no eixo X. T02, ferramenta 02, tool em inglês, ferramenta. 02, corretor 02. G96, rotação, velocidade de corte de 250 metros por minuto. E limitou a rotação com o G92 em 2.500. M4. Aqui não dá para M3 aqui, porque não é M3. G70, ciclo de acabamento. Informa qual que é o início do ciclo, onde que começa o perfil, P de 90, e termina na 150 com avanço de 7 centésimos de milímetro. G28 0, não é necessário colocar G0 no G28. Essa função aqui retorna sempre com o G0 ativo. G0 X de 300, afastou o máximo possível. M30, nós encerramos o nosso programa. Então, a nossa parte de programação está pronta e agora vamos conferir se está correto. Nós vamos aqui medir caminho, debug. Tá ok? É só você observar aqui, ó. Por que está diferente aqui, gente? Porque a programação não está programada, não está zerado ainda, tá ok? Nós vamos zerar para dar certinho aqui. Ó. Entendeu? Aqui, ó. O desbaste e o acabamento aqui é esse daqui, ó. Só que está diferente uma da outra, porque nós temos que fazer o zeramento. Então vamos lá, medir, sair do modo de medição. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar o material. Se fosse lá na máquina, você ia soltar a castanha aqui, colocar na posição correta e prender a sua peça. Igual aqui nós vamos
peça a ser usinada, material bruto. Pessoal, isso aqui é software. É para simulação aqui. Já nem entra na parte de programação. Vamos criar um material. Então, nós vamos aqui, ó, em editar. Não, você clica aqui, ó, editar. Perdão, pessoal. Adicionar. Porque nós não vamos editar esse aqui, ó. Então, vamos fechar aqui. Editar, eu tinha que clicar aqui, ó, editar. E aí você pode alterar aquele dali. Se você quiser criar um novo, você tem que adicionar. Tanto faz. Então, editar aqui. O comprimento da nossa peça vai ser de, ó, 53 milímetros e está prendendo aqui mais ou menos com 20 milímetros, tá ok? Então, vamos usar aqui com 53 mesmo. Vamos imaginar que ela já está pré-usinada no torno convencional. E aqui vai ser de 40, o diâmetro de 40. Clica aqui em OK. Então, alterou aqui, ó. Tá ok? E agora você clica nele aqui e clica aqui em OK. Ó. Então, olha lá, sua ferramenta. Olha, prendeu a peça lá. Aí, como é que eu vou saber qual que é o tanto que está para fora aqui? Na máquina você ia ver com o paquímetro ali, vai medindo, né? Ou você pode criar um top, né? Que seria uma programação onde que você vai chamar qualquer ferramenta aqui, encostar aqui e puxar a ferramenta depois, né? Coloca o M0 e tal. Mas isso não é assunto para essa aula. Então, como que você faz? Você medir com o paquímetro. Como que você faz para medir aqui? Você vem aqui, ó, em visualizar e coloca em vista em 2D. Olha lá, ó. Vai te indicar quantos milímetros que está para fora da peça. Ó, 25 milímetros, tá vendo? E nós precisamos de 33. Na verdade, um pouco mais. 34, pode ser 35. Então, aqui, ó. Como que você faz para posicionar? Aqui, ó. Para dentro, para fora, de 1 em 1 milímetro, ó. Ah, o paquímetro lá. Seria como se fosse o paquímetro que nós estivéssemos fazendo essa medição. Então, tá pegando com 18 milímetros. 35, mais que suficiente. Pode colocar 36 aqui, ó. Tá ok? 36 milímetros, já deixou uma folguinha aí de 3 para 4 milímetros. Na verdade, 33, 34, 2 milímetros. 2 milímetros de folga para a ferramenta. Tranquilo? Não tem condição nenhuma de correção. Pronto. Vamos sair aqui, visualizar e voltamos para a vista normal. Então, nós já sabemos que não tem risco. Agora, vamos escolher a ferramenta. Vamos aqui em torneamento, dá 2 cliques, escolhe qual que é o tipo de inserto, o tipo de pastilha que você vai utilizar. Vamos utilizar a TNMG de 60 graus, dou OK, clico, seguro e arrasto até a posição 1, montar a ferramenta e dou OK. Ó, deixa eu voltar aqui. Olha lá. Aqui, ó, posição montada na posição 1, tá ok? Outra forma que você tem de chamar essa ferramenta, que é a forma que nós usamos no torno, é essa aqui, ó. Na máquina mesmo. MDI T0101 End of Block Insert e aperta Ciclo Start. Aí nós chamamos a ferramenta mesmo, na programação. Pode dar reset aqui agora. O jogue, você ia posicionar os eixos ali, né? Mas aqui, para nós ganharmos tempo, ou seja, como é que você ia fazer na máquina mesmo? Seria isso aqui, você ia posicionar utilizando aí o manual, a manual da máquina, o jogue, né? Movimento manual. Deixa eu tirar aqui esse barulhinho chato. Já basta a minha voz. Entendido aí, pessoal? Olha. Então, T01. Ah lá. Aí, como que você ia fazer imitando a máquina aqui? Você ia passar aqui pro vista em 2D. Ó. X. E aí? Z. Ó. E você tem que diminuir a velocidade, ó. Olha lá. Vendo? Se fosse... Aqui, ó. Olha aqui o valor aqui, ó. X de 7 ponto... Até encostar lá no 0. Tá ok? Você pode ligar a rotação também para não colidir ali, tá ok? Você, no MDI, você vem aqui em Programa.
MDI aqui. Aí você digita aí, ó, G97, S, por exemplo, de 1.500. Coloquei 15.000. Deixa eu cancelar aqui. S de 1.500, M3, End of Block Insert, ó, Ciclo Start, ó. Nem parece estar rodando, mas tá, ó. Aqui é porque não é visualização. Tá ok? E aí você vem encostando até encostar ali. Na máquina você poderia usar um papelzinho ali e na hora que travasse aquele papel ali, já era o suficiente. Na máquina, né? Na máquina mesmo, no dia a dia. Mas é somente para mostrar para vocês. Então vou resetar para desligar a rotação. Só que aqui, ó, nós temos esse ajustar parâmetro da peça, posicionamento rápido. Clica aqui no centro aqui e dá OK, ó. E aqui agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui no Setting. Vou deletar tudo que está aqui, ó. Então, Delete. 0. Input. 0. Input. E 0 Input. Agora, no Z aqui, 0 Input. 0 Input. Tá ok? Primeira coisa que nós vamos fazer. Então, aqui nós estamos em programa. Vamos em... Ó, offset 7, OFS, offset 7. Vamos em, voltar aqui e vamos voltar novamente, vamos em trabalho. Nós vamos zerar o nosso G54. Aqui vai ser o Z0 medida. Então aqui vai ser o nosso Z0 peça. Aqui que parte toda a nossa origem, o Z0 e o X0. Não zerei a ferramenta 1 ainda, tá ok? Agora nós vamos fazer isso, vamos zerar ela. Volta e nós vamos em Offset e nós vamos em Geometria. Agora, primeira coisa, X0 medida. Zeramos o X. Z agora, Z0 medida. Você vai observar aqui que não teve nenhuma mudança com relação ao Z, porque o 0... agora é a distância com relação ao G54. Por exemplo, se essa ferramenta tivesse 10 milímetros aqui para dentro, aqui está menos 10, porque é com relação ao G54. Tá ok? Jogue, Z positivo, afastei aqui, vou afastar mais aqui, aumentar a velocidade. Ó. E vou chamar a ferramenta número 2. Você vem em MDI aqui, coloca em programa, vai em MDI, T0202, End of Block Insert. Se estivesse na máquina lá, você ia prender manualmente, ia chamar a ferramenta 2. Aqui, nós vamos em ajustar parâmetro da peça, perdão, clica aqui, ó, em gerenciador de ferramentas, clica aqui na de baixo aqui, ó, e vamos utilizar essa de 35 graus aqui mesmo, a de 55, tanto faz. Dá OK, clico, seguro e arrasto, vai para a posição 2, montar a ferramenta e dou OK. Ah lá, já montei a ferramenta. Posicionamento rápido, clica aqui, ó, no ajustar parâmetro da peça, posicionamento rápido, no centro, no X0 e o Z0. E agora nós vamos em Offset Setting, aqui na segunda, no corretor 02, X0, medida. Por que dá X de 400 aqui também? Porque que na máquina, essa máquina aqui, ela tem a função de zerar no prego. Ela consegue colocar o mesmo comprimento certinho de uma ferramenta para outra. Na mão, a gente já não tem essa precisão toda, né? E nem tem essa necessidade. Z0, medida. Agora, observe aqui que deu menos 3.322. Porque esse valor é com relação ao G54. Então, a distância do G54 é de menos 3, porque essa ferramenta aqui, ó, ela é 3 milímetros 322 para a direita. É como se fosse menor no comprimento, entendeu? Então, agora já está zerado. Tá ok? Se não tivesse nenhum valor aqui no G54, ia ser com relação ao G53, que é esse valor aqui. Então, ele ia pegar a distância da referência aqui, ó, de 400 aqui do X, e ia pegar a distância total aqui de comprimento. Entendido? Então, agora nós podemos voltar para jog, Z positivo,
x positivo. E agora nós estamos prontos para rodar a nossa peça. Vou visualizar, vamos voltar para 2D. E se você não quiser ver esse caminho aqui, ó, não é obrigatório, você pode tirar ele. Você vem em visualizar, deixa eu achar aqui qual que é, alternar vista, exibir, mostrar coordenadas, exibir, mostrar cavaco, se você não quiser também, e mostrar peça a ser usinada, mostrar ferramentas. Você pode escolher o que você quer aqui, ó, mostrar caminho. Bom, pessoal, então agora nós já está pronto, clique em automático, clique em reset, e está pronto para rodar o programa. Somente aqui dá ciclo start. Então, peça pronta, nós podemos aqui medir caminho ou medir distância, medir diâmetro. E agora aqui nós temos o valor aqui, ó, diâmetro de 40. Podemos medir o caminho aqui de novo, para você observar aqui a nossa peça, que é o em 2D, né? O gráfico em 2D, de como que funciona. Então, ela dá um passe, volta um pouquinho na diagonal, aprofunda de novo, volta em G0, e dá um passe, 2, 3, 4, 5, e depois dá o de acabamento. Então, medir, sair do modo de medição, mostrando a sua peça pronta. Tá ok, pessoal? Então, qual que é o detalhe? Se você fizer esse mesmo programa, fez, ó, maravilhoso, tudo certo, apaga, faz de novo. Apagou, faz de novo. Apagou, tá aqui, ó, programa para você copiar, tá ok? Apagou, faz de novo. Então, se quiser aqui, ó, programa, deixa eu colocar ele aqui, ó, para vocês copiar aqui, tá ok? Deixa eu só botar um pouco. Aqui, ó. Se você quiser, você pode apagar, vai falando, você já sabe, copia ele, faz uma vez, faz duas e vai falando o código. Vê o vídeo 1, 2, 3, 4 vezes. Não é para me ganhar visualização aqui, gente. É para você aprender. E aí você faz 1, 2, 3, 4, 5, valor que você achar necessário. E eu estudo assim. E aprendi bastante. E aprendo a cada dia. E uso esse método em outros estudos que eu faço. Tá ok? Gente, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.